Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso Seminário Teológico Cavod. Nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra para as famílias, que vai ficar até registrado nessa aula. É uma palavra para as famílias que se encontram muito aflitas, né? É uma aflição até anormal, eu posso assim dizer, ok? Então hoje aqui nós estaremos ministrando uma palavra ao seu coração, diretamente do trono da graça. Estarei mencionando aqui para vocês uma palavra, primeiramente aos nossos alunos aqui, dessa turma, dessa classe, desse grupo fechado, e depois nós também estaremos levando uma outra palavra para os demais. Mas de antemão, queremos aqui manifestar diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E Deus certamente vai nos dar uma palavra, uma direção. E também aqui quero explicar algumas coisas sobre alguns comentários que estão sendo falados nas redes sociais. Glória a Deus. Só dá um tempinho aí para os irmãos entrar. 2 minutinhos nós já começamos aqui. Vamos fazer a nossa oração e logo em seguida estaremos meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Estaremos lendo alguns textos. Está em Romanos capítulo de número 8. Sobre alguns comentários. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28. Nós vamos iniciar esse texto aqui. Antes disso, vamos orar para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha tranquilizar o nosso coração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos por uma vez mais o Senhor ter nos concedido essa oportunidade de estarmos falando da sua palavra. Abençoe-nos, fale conosco, ministre em nosso coração e nosso espírito. Em nome de Jesus, nos ensina a instruir, nos instrui a ensinar, como da mesma forma aos teus filhos, que o Senhor possa abençoá-los, que assim eles possam compreender aquilo que for falado nessa aula. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas, Paulo não está isentando algumas coisas. Paulo está incluindo todas as coisas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou pegar a tradução aqui, no grego, da palavra, vamos ver se tem aqui, da palavra contribui.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. A palavra coopero é o termo grego que significa sunergio, ok? Eu não sei se essa é sunergio ou se é sunergio. Significa trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor, juntar as forças com isso, ajudar. Ou seja, então o texto está dizendo assim, ó, e sabemos que todas as coisas trabalham juntas, ou vai ajudar e vai juntar com as forças e vai ser parceiro. Então observe, todas as coisas vai ser parceiro, vai contribuir, vai ajudar, vai cooperar juntamente. Então é uma equação, é uma somatória. Então todas as coisas vai, com todas essas características que eu acabei de dizer, vai trabalhar junto para o bem, não para o mal. Então você precisa entender isso aqui. Para o bem e não para o mal, ok? Para o bem. Daqueles que amam a Deus. Primeiro ponto, daqueles que amam a Deus. Então, se não ama a Deus, então esse não é esse texto. Não, esse texto não são para os que não amam a Deus. Vírgula, daqueles que são chamados. Segundo, daqueles que são chamados. E não é qualquer chamado, é chamado segundo o seu propósito. Consegue entender? Então, aqui todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós estamos diante de uma situação, diante de uma epidemia, que eu assim posso dizer, que foi denominado aí Covid-19 ou coronavírus. Observe. É um mal que se lastrou, é um mal que ainda está se lastrando, que muitos estão apavorados, estão desequilibrados emocionalmente, psicologicamente e até mesmo fisicamente. Eles estão demonstrando isso. Sendo assim, nós entendemos que isso é um mal. Mas esse mal está incluindo nas coisas que vão cooperar para o bem. Consegue entender? Eu não posso dizer que isso é permissão de Deus. Por quê? Porque eu não sei se eu já expliquei isso aqui, é que há uma diferença entre permissão e entre a vontade de Deus. Como assim? Porque dentro do meio teológico, dentro do meio evangélico, eu posso assim dizer, cristão, algumas igrejas ensinaram seus membros, eu fui ensinado assim, que existe a vontade permissiva e a vontade soberana. Mas eu creio hoje, lendo a Bíblia, pelos contextos e entendendo todo o contexto, que não é permissiva e nem soberana. Eu creio na vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, algumas coisas Deus pode usar da sua soberania. Mas existe a vontade de Deus. Consegue entender? E o fato de nós dissermos que não é vontade permissiva não quer dizer que Deus não esteja no controle. E é muito pelo contrário. Eu quero dizer que Deus, ele está no controle. Consegue entender? Eu ainda estou estudando sobre isso e eu não posso dizer que isso foi algo provocado simplesmente por Deus. Consegue entender? Como tipo de, eu posso dizer assim, um sinal provocado por Deus, vindo diretamente de Deus, ok? Mas eu quero trazer esse acontecimento para esse texto de Romanos 8, 28, que, de certa forma, está ou estará contribuindo, trabalhando junto para o bem da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo.
E é bem verdade que dentro desse contexto muitos estão aprendendo que a igreja não é parede, mas que a igreja é pessoas, somos nós. E dentro desse contexto, eu vou te explicar o porquê que isso também pode cooperar conosco. Observe, eu quero aqui explicar já sobre um texto que está circulando nas redes sociais, que diz que isso é cumprimento da profecia de Isaías. Eu digo que não, ok? Vou te explicar. Isaías capítulo 26, versículo 14 diz assim, eles estão dizendo, morrendo eles, não tornarão versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ou seja, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Observe, eles estão usando isso aqui, e que aparentemente, com certeza, se iguala muito a esse texto, a situação que nós estamos. Por quê? Porque o texto diz, vai, pois, povo meu, entra nas vossas casas, fecha as tuas portas. É o que está acontecendo hoje. Aí, o que acontece? Pessoas que não sabem ler o contexto e que não entendem do contexto falam besteiras. E é o que estão dizendo. Ou seja, estão colocando isso como se fosse cumprimento. Não é cumprimento. Nesse sentido desse texto. É simples. Vou destacar alguns motivos aqui. Capítulo 26, versículo 1. Naquele dia. Em algumas traduções, o naquele está em maiúsculo. Naquele dia. Na minha Bíblia, não sei se vai dar para os irmãos ver, mas o naquele aqui vai estar em maiúsculo, ok? Naquele dia. Naquele dia nós sabemos que é o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Simples. Vai ter o arrebatamento. E quando acontecer o arrebatamento, o que vai acontecer está no capítulo 26 e no versículo 19. Observe, há um versículo antes disso. 19 diz, e os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos. Observe, eles pegam 20 e falam o que está acontecendo, mas antes do 20 tem algo que vai acontecer. O que? 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Está acontecendo alguma ressuscitação? Está? Não está. Então, dois motivos. Primeiro, o primeiro motivo é o versículo 1 que diz naquele dia, e esse é o dia do Senhor, e versículo 19, que os mortos estarão vivos, viverão e ressuscitarão os mortos. Consegue entender? O povo vai viver e também vai ressuscitar. E versículo 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. Deus não está saindo de nenhum lugar no momento. Consegue entender? Então, essa profecia não tem nada a ver com o que está acontecendo, irmãos. Fique tranquilos, ok? Fique muito tranquilos, ok? Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo 12. Versículo de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome a cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O contexto vai nos relatar sobre a Páscoa. E o que está antecedendo a Páscoa no capítulo 11 é Deus anunciando a última praga. Qual?
a morte dos primogênitos. Então observe, é uma praga que vai trazer morte, logo vai trazer desespero. Vai trazer, segundo o contexto aqui, o povo vai clamar, grande clamor. E eu não estou querendo dizer que é o mesmo contexto, mas é muita coincidência. Qual? Deus vai dar uma ordem para Moisés, que é para pegar um cordeiro, e se a família for pequena, junte com seu vizinho, o homem chama o vizinho, a mulher chama a vizinha, e eles vão comer do cordeiro. Antes de comer o cordeiro, no sacrifício da tarde, vão pegar o sangue, vão passar nas vergas e nas ombreiras das casas que vão estar comendo o cordeiro. E é para ficar dentro de casa. Eu não sei se você parou para analisar isso. Não estou dizendo que é o mesmo fato, mas estou dizendo que é muita coincidência. Luiz, eu não acredito em coincidência, não tem problema. Apenas faz uma equiparação. Nós estamos antecedendo aí já a Páscoa. E olha o fato que está acontecendo. Antes de ocorrer a Páscoa, ou seja, disso tudo que eu vou passar, você vai entrar na sua casa e vai comer o cordeiro. Pelo que nós vemos, grande parte dos cristãos, grande parte da igreja do Senhor, eles estão dentro de suas casas e estão fazendo cultos domésticos e estão louvando a Deus. Isso é um sinal de cordeiro, que provavelmente o cordeiro está dentro. E tudo isso está acontecendo lá fora, as mortes, ok? Mas isso é só para os irmãos analisarem e ver. Em base de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem, eu estou vendo uma praga, a última praga, a saber, a morte dos primogênitos, que vai cooperar para algo. Observe, eles estarão dentro de casa, vão pegar um cordeiro ou um cabrito de no máximo 1 ano de idade, porque cordeiro até 1 ano de idade, passou disso é ovelha, então vai pegar um cordeiro ou um cabrito e vai sacrificar à tarde. Desse sangue vai passar nos umbrais. Consegue entender? Então observe. Hoje tem muita gente que está clamando a Deus, que está adorando a Deus, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos. Nós estamos vendo até ateu, parece aí, né? Crendo em Deus nesse momento. Mas o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você perceba é que não basta clamar, porque tem muita gente que pode estar pegando emprestado o que muitos cristãos estão fazendo, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos glorificando, adorando a Deus como se tivesse tudo normal. Porque é assim que tem que ser, irmão. Você não pode adorar a Deus e ser uma família prestativa a cultos domésticos ou a dedicações à leitura bíblica ou à oração quando é tomado de algo. Nós precisamos adorar a Deus antes disso acontecer. E quando acontecer, o que nós fazemos é normal. Porque nós não podemos ser impulsionados a fazer por aquilo que acontece. Nós precisamos fazer antes de chegar aquilo que está acontecendo. Consegue entender? Então, tem muita gente querendo pegar emprestado o sangue. Mas não basta ter o sangue, porque só tem o sangue quem tem cordeiro em casa. Não sei se você está entendendo. Eu preciso sacrificar o cordeiro, eu preciso passar nos umbrais e nas ombreiras das portas, e eu preciso comer o cordeiro. Eu preciso fazer tudo isso. Não basta simplesmente você dizer, falar que crê em Deus agora, clamar a Deus. Não. Você tem que crer no seu sacrifício. E detalhe, quando eu creio no sacrifício, eu preciso ingerir o efeito desse sacrifício.
Ou seja, eu preciso estar no corpo de Cristo. Aleluia. O povo comeu, logo eles fizeram parte daquele cordeiro. E o cordeiro fizeram parte daquele corpo. É assim que nós fazemos, irmãos. É assim que nós precisamos fazer, irmãos. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não chegou ainda, mas tem muita gente aí que vai entender sobre o que é ceia. Porque tem gente pensando também que para participar e celebrar uma ceia, o pastor tem que estar presente. E agora eu quero ver como que vai reunir todo mundo, todo o povo para fazer a ceia. Eu quero ver agora. Eu quero ver quais serão os métodos que eles vão usar para se participar da ceia. As famílias que não têm um presbítero em casa, as famílias que não têm um pastor em casa, as famílias que não têm um diácono em casa, as famílias... Detalhe, o único crente dentro de casa é a esposa. Eu quero ver como eles vão fazer. Ah, Luiz, isso para uma igreja que tem 50 membros, ok. E para uma igreja que tem 1.000 membros ou 500 membros e que só tem 10% de obreiros? Então, fechando esse parênteses, voltamos. Então veio a praga e era morte. Mas o que provocou foi as famílias entrando nas suas casas, sacrificando o cordeiro, pegando o sangue do cordeiro, colocando nos umbrais e nas vigas das portas e, detalhe, comendo o cordeiro. E pelo costume e a cultura que os hebreus tinham, aleluia, era na mesa, de volta da mesa, e todos participavam tendo comunhão. Então observe, o que está acontecendo é por causa da morte dos primogênitos, que é a última praga, que viria. Então, quando veio, para não ser cometido da morte, o que era necessário era ter o cordeiro em casa, sacrificá-lo, passar nos umbrais da porta, nas vigas e comê-lo em comunhão, em família. E é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje no mundo sobre o coronavírus é simplesmente para aproximar aquilo que estava longe e para as pessoas perceber o real sentido de muitas coisas. Então, o meu conselho para você é cristão? Você é crente de verdade? Você crê em Deus? Então não precisa se preocupar, não precisa se escabelar, não precisa se desesperar. Luiz, você está preocupado? Nem um pouco, irmão. Aí você fala isso porque você não está. Irmãos, e mesmo se tiver, mesmo se for acometido, Deus sabe a hora da nossa morte. Deus sabe a hora da nossa morte. Fique tranquilo. Se nos planos, se na presciência do amanhã de Deus, a sua morte não for cometida por isso, fique tranquilo. A igreja pode ser até pega, infectada, entre aspas, individualmente, em alguns. Mas se não for o dia, irmãos, fique tranquilo. E se for o dia, Luiz? Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, embora todos nós temos medo da morte, é fato. Vamos deixar pai, vamos deixar mãe, mãe vai deixar filho, pai vai deixar filho, avô vai deixar neto. Essa é a parte mais ruim, isso é o medo. Porém, temos que aprender com o apóstolo Paulo. Aprender o quê, Luiz? Simples. O meu viver é Cristo, mas o meu morrer é lucro. Você consegue entender isso, irmãos? Sendo assim, eu vos digo aqui, ficam em paz, tenham paz. Eu não consigo entender, eu não consigo acreditar um povo que se diz crer em Cristo, ficar desesperado, ficar desescabelado por causa disso. Consegue entender? E não é aqui que eu estou te insinuando a você sair da sua casa e ser involuntário e ser
irresponsável, não. Qual é a recomendação? Fique. Mas se tiver uma necessidade de ir a um supermercado, de uma farmácia e de ir em qualquer outro lugar por necessidade, vai em paz. Vai debaixo da graça, vai debaixo da mansidão de Cristo. Você está protegido, você está guardado. Você tem que entender que se você for cometido é propósito. Você tem que entender que se isso chegar é propósito. Deus sabe o que faz. E é claro que nós não vamos ser aqui involuntários a procurar isso. Porque tem muita coisa que está no propósito que nós buscamos com nossas próprias mãos. Sendo assim, fique na sua casa. Aproveita esse tempo, aproveita esse momento e tenha uma comunhão com a sua família, tenha uma comunhão com seus filhos, com seus netos. Tenha uma comunhão contigo mesmo, você e Deus. Aproveite isso. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, dentro da sua casa, se você tem cordeiro e se você acredita no sacrifício de Cristo e se você crê no sangue de Jesus Cristo, será como a última praga do Egito. Como assim, Luiz? A morte ou esse vírus pode até passar pela sua casa, mas quando chegar em você, sobre a sua casa e sobre a sua família, ele vai ter que saltar, ele vai ter que passar por cima. Por quê? Porque em você, na sua família e na sua casa, tem e que acredita no sangue de Cristo e você tem o cordeiro dentro da sua casa. Fique tranquilo. Sendo assim, duvidar, se desesperar, é dizer eu não tenho sangue e não tenho cordeiro. E tem muita gente se desesperada, tem muita gente desequilibrada, tem muita gente saindo de si, dizendo que é cristão. Não, você está dizendo que você não tem um cordeiro, que você não tem a marca. Mas quem tem o cordeiro em casa, que tem a marca de Cristo, esse está tranquilo. Quando o mundo está quebrando, revoltando tudo em volta, ele está com a sua família, ele está com a sua mente ligada em Cristo e intercedendo por aqueles que não estão em paz e que não estão como eles. Que jeito? Em comunhão com a família à mesa, reunidos, falando de Bíblia, falando de Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus e orando. Então, eu digo você pai de família, eu digo você mãe de família, você que não tinha oportunidade, você que não tinha tempo, agora você tem tempo. Agora você tem a oportunidade de provar que realmente era aquilo que você dizia que não era tempo. Então agora você tem tempo. Então aproveite para fazer verdade aquilo que você dizia que não tinha tempo, que você estava ausente, que não tinha tempo, que era muito trabalho, que era muita responsabilidade, que era tempo da igreja, que era tempo do trabalho, que era tempo da empresa. Aproveite agora que você tem tempo. E Deus pode sim usar disso para aproximar o seu povo das famílias e um de si mesmo. Porque guarde isso, a verdadeira igreja será mudada, porque todas as mudanças que Deus fez na sua igreja ou no seu povo foi ocorrido de grandes tribulações. E todos saíram mudados depois disso. Então grave isso. A sua família, você, nós estaremos completamente mudados depois desta crise e depois desta tribulação. Por quê? Porque Cantares, como nós já estamos estudando, Cantares 2 vai dizer que a chuva cessou, o inverno se foi, a chuva cessou e o tempo de cantar chegou. Por quê? Porque os sinais começaram a brotar. Então, depois dessas provas que nós estamos passando, dessa luta que estamos passando, vai vir sinais de Deus e são flores que vão anteceder os frutos das boas aventuranças sobre a sua vida. Então, fique em paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Amém? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.